Dois filmes, dois continentes, duas línguas diferentes, mas uma dor universal. A infância perdida pela crueldade alheia. Hoje vamos comparar Close e Monster, dois dos filmes mais sensíveis e devastadores dos últimos anos. Quais são as semelhanças? O que os torna únicos? E o que eles dizem sobre a sociedade que estamos construindo para nossas crianças? É isso que vamos ver hoje nesse vídeo. Olá pessoal, sou eu de novo e bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, como dito no início do vídeo, vamos comparar Close e Monster, dois filmes que são bem parecidos, só que eles têm algumas diferenças. E são essas diferenças que eu vou pontuar aqui nesse vídeo. Eu não sei se vocês já assistiram. Se já assistiram, já vão deixando aí nos comentários a sua opinião sobre esses filmes. Mas são filmes que, embora sejam semelhantes, eles abordam o mesmo tema de uma forma muito diferente, de um sentimento diferente. Cada um te impacta de uma forma. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e apresentar esses dois filmes que são muito bons. Vocês precisam assistir. Não só pela história, mas pelo design, pela técnica deles. Eles são muito, muito bem feitos. E mereceram Cannes, mereceram indicação ao Oscar, que Close foi indicado. Então, são filmes muito perfeitos. Mas eu vou me ater ao significado dessas obras, tá? Nesse vídeo. Mas eles são lindos visualmente também. Close é um filme belga dirigido pelo Lucas e roteirizado pelo Ângelo, que estreou em 2022 e, como eu disse, foi indicado ao Oscar em 2023. Ele foi lançado em 2022, indicado ao Oscar em 2023. E nesse filme a gente acompanha a amizade intensa entre o Léo e o Remy, que são dois garotos beirando ali a pré-adolescência. A gente vê nesse filme como a conexão entre eles é afetada pela pressão social e pelos julgamentos externos que eles recebem ao longo dele. Já Monster, do diretor Hirokazu e roteirizado pelo Yuji, foi lançado um ano seguinte, em 2023, e também explora o universo da infância e da percepção social. A trama se desenrola a partir de um incidente em uma escola contada de múltiplos pontos de vista, revelando aos poucos o que realmente aconteceu com um menino chamado Minato. Ambos os filmes mergulham na fragilidade da infância, mas fazem isso de formas distintas. Close é quase um poema mórbido sobre a amizade pura e ao luto. Monster se estrutura como um quebra-cabeça emocional, que revela lentamente as camadas do preconceito e da falta de escuta dos adultos. Ambas retratam crianças, pré-adolescente quase, em crise, confrontadas com o peso de julgamentos externos e a percepção com relação a uma identidade interna quase difícil de ser aceita. E a diferença entre eles fica por conta de Close ser mais intimista e contar a história de forma linear, focando na culpa e no trauma dos personagens. Já Monster é fragmentado e múltiplo, focando na interpretação da gente. Um ponto que me toca muito nesses filmes é como eles conseguiram retratar essa influência externa nos personagens. Como o fato das crianças da escola em Close, que são amigos do Remy e do Léo, deduzirem que a amizade deles era estranha, esquisita. E aí eles cogitarem que eles teriam algo a mais, sabe? E isso acabou desencadeando o que desencadeou nesse filme. Já em Monster, os professores e diretora tomando decisões precipitadas com relação ao comportamento do Minato, sem sequer entender o que havia acontecido com ele e por que
o que havia por trás daquele comportamento. E isso acabou sendo uma clara influência para o que aconteceu no final do filme. E são justamente comportamentos como esses, retratados nesse filme, que faz com que pessoas que têm questões sobre a sua identidade, sobre a sua sexualidade, acabem tomando caminhos irreversíveis. Esses filmes abordando esse tema desse jeito mostra como isso impacta a vida dessas pessoas que têm essas questões com a sexualidade, com a sua identidade, que estão se descobrindo. Às vezes a pessoa nem seria da forma que o outro emprega a ele. Só que só pelo fato dessa pessoa já julgar, isso faz com que a pessoa que está recebendo esse julgamento acabe tomando um caminho que, né, a gente sabe qual é. E é uma pena que isso não seja só ficção, né? Isso realmente acontece na vida real. Outro ponto distinto entre eles, muito claro, é que em Close a gente tem adultos presentes, mas ainda assim falhos. Já em Monster a gente tem adultos institucionalmente responsáveis, mas que são emocionalmente distantes. E embora esses filmes não rotulem a relação dos meninos, né, é impossível a gente não interpretá-los nesse lugar da homossexualidade, porque existe um forte subtexto de identidade nesses filmes. No entanto, em cada um dos filmes, esse subtexto é abordado de forma oposta. Em Close, esse fato que permeia os personagens acaba provocando um sentimento de culpa e repressão, claramente ligada à homofobia que eles sofrem. Já em Monster, a abordagem é mais suave, por assim dizer, porque quando eles se veem, os meninos se veem nesse lugar de afeto, eles acabam se abrigando um no outro, eles acabam tendo um refúgio um no outro, diferente de Close. E isso reflete em ambos os filmes. Enquanto o sentimento de culpa e repressão é muito forte, e isso é o catalisador para o que acontece de mais importante dentro desse filme, a mesma coisa acontece em Monster. Eles trazem esse sentimento diferente na gente. Um é mais impactante, o outro consegue ser mais tranquilo. Tranquilo é uma forma de dizer assim, não muito certa, mas ele não é tão impactante quanto o Close. O Close, ele te fala na cara o que está acontecendo. Já em Monster fica interpretativo. Tanto é que Close tem momentos profundamente melancólicos durante o filme. Porque justamente ele não fica aberto em interpretação alguma. O que é feito dentro desse filme. E isso é claro pra gente. E isso acaba sendo uma coisa difícil de digerir, sabe? Já Monster consegue entregar pra gente uma espécie de alívio poético. Ainda que sim, é doloroso o que acontece nesse filme. Mas como o seu final é aberto, a gente consegue dar um distanciamento. Então a gente pode tem a possibilidade de imaginar um futuro mais esperançoso para esses personagens. Embora no fundo a gente saiba o que aconteceu, né? Close e Monster são filmes que falam sobre dor, mas também falam sobre humanidade. Ainda que a tragédia seja presente e o filme despedace o nosso coração, a gente consegue buscar ensinamentos com eles, através da dor desses personagens. A vida bate enquanto ensina, né? A gente aprende dessa forma, vê a vida dessa forma. E nesses filmes fica claro isso pra gente. Mas não significa que a gente não consiga tirar algum aprendizado disso. E aí, você já assistiu Close ou Monster? Qual desses filmes mais te emocionou? Pra mim, eu prefiro Close. Eu acho o Close muito bonito visualmente. A história dele é muito pesada, só que a construção é muito bem feita.
Eu quero fazer um estudo de caso também sobre Close, porque eu acho que ele tem camadas, tecnicamente falando, muito boas. E é um filme que toca muito fundo nas pessoas. E eu acho que ele é muito sensível e ele tem muito a dizer e muito a ensinar pro espectador, sabe? É um filme que todo mundo deveria assistir para trazer até esse lado mais humano, não só de ensinamento com relação à homossexualidade das pessoas e à aceitação, mas também sobre você olhar para o outro e ser compreensivo e ser empático. Esse filme é muito sobre isso também. Ele, além de tudo, ele é empático. Ele ensina a gente a ter a empatia aguçada e tentar entender o lado das pessoas, não só o nosso lado, tentar abrir a mente e aceitar, sabe? Então, Close, ele é um filme muito, muito educativo e todo mundo deveria assistir. Ele tem que ser assistido por muita gente. Mas e aí, vocês concordam ou discordam de mim? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Quero muito saber se você já assistiu Close, ou se você já assistiu Monster, ou se já assistiu os dois, qual você gosta mais. Quero muito saber, tá bom, gente? Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização e até mais. Fui!